Olá meninas, meu nome é Fabiola Stadler e eu vou estar compartilhando com vocês um devocional dentro desse tema renúncias. E a palavra que o Senhor me colocou no meu coração tem por título Frutos da Renúncia. Você já parou para pensar que a renúncia gera frutos? E queridas, toda árvore que é frutífera, ela precisa de poda para que ela gere muito fruto. E a palavra de Deus, ela fala sobre isso, né? E na minha formação da agronomia, tinha uma disciplina que se chamava fruticultura. E lá nós víamos os tipos de poda. E, queridas, a renúncia, ela é um tipo de poda para nós. Para as plantas existem a poda de limpeza, a poda de formação, poda de frutificação, poda de rejuvenescimento, vários tipos de poda. Mas para nós existe uma poda, né? Não só essa, outras também, mas uma grande poda chamada renúncia. E o Senhor, volta e meia, nos pede, né, essa poda. Mas é para nós que possamos produzir muitos frutos para Ele, né, queridas? E o que é a poda, né? O agricultor, a pessoa que cultiva ali, ele pega, né, tem vários tipos de máquinas, várias coisas, ela pega uma grande tesoura quando faz manualmente e corta os ramos que precisam ser tirados. Ramos ladrão que só vão sugar aquela seiva e não vão frutificar. Frutos, né, que estejam estragados ou que tem frutos demais, então ele raleia aqueles frutos para que os frutos que estão ali cresçam mais. São tirados então folhas, né, que estão secas ou folhas quando tem folha demais. Então o agricultor, ele sabe como podar. Isso que é o mais interessante. Cada espécie tem um tipo de poda, cada cultura tem um tipo de poda e uma forma e um tempo de ser feito. E uma cultura, ela passa por várias podas ao longo de sua vida. E tem um tipo de poda que é no começo, outra na limpeza, outra antes da frutificação. E queridas, volta e meia, nós passamos por podas na nossa caminhada com o Senhor. Não é à toa que Ele compara com a natureza. Por isso que eu amo tanto estudar sobre isso, porque fala muito na nossa vida espiritual. Então, como eu falei, uma poda é a renúncia. E volta e meia nós passamos por a renúncia. Para você hoje, querida, qual a renúncia que o Senhor tem pedido? Eu sou formada em agronomia, como já testemunhei aqui, e algum tempo atrás, faz 3 anos desde que minha filha nasceu, o Senhor pediu essa área para mim. Algo que eu idealizei tanto, me formar, fazer mestrado, me dediquei tanto. Dentro da faculdade eu ia dentro dos projetos, dos programas que tinha de ensino tutorial, eu entrava e tudo que podia fazer ali eu estava dentro dos planos, fiz 4 iniciações científicas, eu idealizava uma carreira, ajudei em artigos, fiz trabalhos para produzir meu currículo, E quando eu casei no 4º ano da faculdade, e quando eu me formei, queridas, eu estava grávida. E assim que no outro ano eu tive minha filha, Então o Senhor, então você vai ficar em casa. E eu vendo no Lattes, no currículo Lattes, todas aquelas pessoas formadas e como é que é o nome? No LinkedIn, todas aquelas meus colegas já no mestrado, doutorado. E eu então, queridas, foi um processo árduo dessa renúncia. Não foi fácil, não foi fácil. E eu me debati, fiz um concurso, estudei para concurso, não passei. No dia da prova, o Senhor me deu um versículo que fala assim, que o homem pode até fazer planos, mas quem cuida da sua vida sou eu, o Senhor. Uma coisa assim, falando que é o Senhor, que escolhe por mim. Então, quem direciona a minha vida é o Senhor. E então não passei e tive que esperar, e a espera também é um tipo de renúncia, é um tipo de poda nas nossas vidas, Então, qual tempo que você está? Em qual poda que você está? Que eles têm a poda da frutificação, que fala muito ao meu coração, É tirado, então, como eu falei, aquilo que vai atrapalhar a frutificação. E eu vi isso com esse tempo que eu passei. O Senhor, nesse tempo que Ele me deixou em casa, queridas, Ele tirou aquilo que me atrapalhava. Às vezes a gente acha que uma carreira vai nos trazer alegria, status, dinheiro,
mas o Senhor volta os nossos olhos para aquilo que Ele acha importante, para aquilo que é verdadeiramente importante, mas que aos nossos olhos talvez não era. Que é estar em casa construindo uma família segundo o coração dele. E ele me levou para esse lugar, a olhar para minha tenda, como Sara estava na tenda quando Abraão foi recorrer a ela para fazer pão para os anjos que estavam ali. Essa palavra falou muito ao meu coração no momento de desespero que eu estava. E o Senhor falou que Sara estava na tenda e que ele estava me chamando para estar na minha tenda, auxiliando o meu esposo, cuidando da minha filha. E, queridas, dentro disso, dentro dessa palavra, teve uma situação nos últimos dias. Meu esposo chegou com umas goiabas do interior e de uma fazenda que ele foi trabalhar. E aquelas goiabas tão doces, tão maravilhosas. Mas eu falei assim pra ele, veio essa frase: nossa, mas quando você voltar lá, daqui uns dias, né, que ele ia voltar, talvez não tenha mais goiaba. Porque é um tempo só, queridas, que ela frutifica, depois é outra estação, vai vir outros frutos. E essa estação vai passar. E nessa uma chave virou no meu coração, o Senhor falando, tem frutos que tem tempo certo para desfrutar. E, querida, a gente não entende que tempo da nossa vida o Senhor permite uma renúncia. Por quê? Por que justo agora? Agora que eu estava decolando, Deus. Por que se agora o Senhor me pede uma renúncia? Mas, queridas, tem um fruto que tem um tempo certo. E se a gente perder esse time, perder esse tempo, a gente perde esse fruto. E um fruto que o Senhor trouxe no meu coração, que ele é passageiro, é a infância dos nossos filhos. A infância dos nossos filhos é um fruto para desfrutar na infância. É um tempo para desfrutar nesse tempo que eles são criança. Depois é outro tipo de fruto, depois vem a adolescência, vem a vida adulta. Mas é um fruto agora. A vida deles é um fruto permanente. Mas a juventude, a infância, é um fruto passageiro. A nossa infância foi um fruto. E agora nós estamos em outra fase, em outra estação. E a vida com o Senhor. Então, Senhor, abre os nossos olhos para isso. Qual o fruto que você está desfrutando? Qual o fruto que a renúncia vai permitir que você desfrute, querida? Talvez o teu casamento. Às vezes nós focamos tanto no que vai acontecer que esquecemos que o nosso esposo está aqui hoje. Que nós temos coisa para fazer hoje, que nós precisamos aqui servir, amar, se doar, entregar. Não é fácil, não é fácil. Mas o Senhor está nos chamando para nos renunciar mesmo. Deixar essa poda doer. O agricultor, ele pega essa tesoura e ele corta. É uma ferida que causa. Tanto que tem que passar ali um produto para que não haja contaminação, porque a ferida fica aberta. Dói. Mas vem a cicatrização desse galho. Vem a cicatrização dessa haste. E o Senhor é especialista nisso. A ferida que Ele faz, Ele cura. Se esse tempo que você está passando é uma ferida que o Senhor abriu, algo que Ele pediu para você, querida, Ele é especialista em curar. Ele vai curar teu coração. Não se preocupe, porque a ferida feita pelo Senhor, Ele é responsável por curar. E não é uma ferida para a morte, é uma ferida que vai gerar frutos para a tua vida, porque a poda é o melhor tipo de ferida que existe, porque ele gera vida. A poda gera vida. A poda deixa os frutos acessíveis a todos. Uma laranjeira, querida, num pomar de laranja, se o produtor não podar, ele não consegue colher direito, porque as árvores ficam altas demais e não dá para alcançar direito os frutos, se perde frutos, porque fica muito alta a árvore. A poda faz isso, nos deixa acessíveis. A poda nos deixa com o coração voltado ao outro, a servir. E lá em Salmos 1:3 fala assim: ele é como árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, suas folhas não murcham, tudo quanto realiza prospera. Queridas, essa palavra é muito forte, porque fala que nós, quando estamos à margem dessa corrente, hidratadas, no Senhor, nós produzimos frutos no tempo apropriado. E lá em João 15:16 fala assim: vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. E João 15:8 fala assim: quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai e demonstram que são os meus discípulos de verdade. Queridas, a palavra de Deus é cheia disso. Mas aqui, produzir fruto que dê sem a poda não é possível, muitas vezes.
Então, por isso que é do prazer do Senhor que nós frutifiquemos. Só que tem um processo. E dentro desse processo existe a renúncia, existe a poda. E é do prazer do Senhor que possamos produzir muitos frutos, porque é isso que demonstra que somos discípulos de verdade de Jesus. Olha que forte isso. Então, lá em Ezequiel 47:2 fala assim, estou terminando. Fala assim: em ambas as margens do rio cresceram árvores frutíferas de todas as espécies. As folhas dessas árvores nunca secarão nem cairão. Sempre haverá frutos em seus ramos. Produzirão uma nova colheita a cada mês, pois são regadas pela água do rio que nasce no templo. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Meu Deus, queridos. Essa palavra é muito forte. É muito forte. E ela testifica com o que diz lá em Apocalipse 22, que fala assim: e passava no meio da rua principal, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano, um a cada mês, cujas folhas servem como remédio para curar nações. Queridas, essa palavra me intrigou, né? Como que uma árvore, ela consegue produzir fruto todo mês? Eu, particularmente, nunca vi uma árvore que produz fruto todo mês. E aqui fala, né, de frutos. A cada mês ela produz o seu fruto. E nós, como estamos no Senhor, queridas, diferente da natureza, nós produzimos frutos que permanecem. Na natureza, os frutos são conhecidos por sua pouca durabilidade, né? Tanto que no mercado há muita perda, na colheita também, porque os frutos eles estragam muito rápido. Já com o Senhor, querida, aqui ele fala de frutos que permanecem. Não só muitos frutos, frutos que permanecem. Na natureza, para você fazer permanecer um fruto, você tem que colocar ele na conserva, na compota, fazer algo com ele, colocar açúcar para ele durar. Mas com o Senhor, querido, ele é o próprio conservante dos frutos. Deus te chamou para produzir frutos que permanecem. E cada estação da tua vida, cada mês, o Senhor gera frutos novos. Só Ele pode fazer isso. Só Ele pode fazer isso. Só nele é possível ter frutos que permanecem e frutos a cada mês. Só Ele pode fazer isso. E aqui diz que é possível. Então, queridas, vamos discernir em Deus o que as podas que o Senhor tem permitido querem que nós produzamos. Que frutos o Senhor vai produzir a partir de nós, a partir das podas que Ele tem permitido nas nossas vidas. Não rejeite as podas que você tem passado. Aceite esse processo. Quanto mais a gente se debate, mais as coisas paralisam. Aceite esse tempo. Mergulhe nesse tempo. Mergulhe nessa poda. Não deixe que os contaminantes dessa ferida, da poda, façam você se paralisar o teu processo de frutificação. Eu quero orar por isso. Orar como a palavra diz que o Senhor nos chamou para produzir frutos duradouros que permanecem, muitos frutos a cada mês, que geram cura para as nações. Meu Deus, queridas, isso é muito forte. As nossas renúncias vão gerar cura para as nações. Frutos que geram curas, folhas que geram cura. Frutos que alimentam e também frutos geram cura. Meu Deus, queridas, então, que essa palavra possa tocar o teu coração. Muito obrigada por escutar até aqui. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, abrir os nossos olhos para as renúncias que Ele tem nos permitido passar e que possamos aprender o máximo que puder na estação que Ele tem pedido, né? E possamos, como diz essa palavra, testemunhar que somos verdadeiros discípulos, porque produzimos frutos, porque deixamos o Senhor nos podar. Somos árvores podadas. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar com a minha irmã que escutou, Senhor, esse devocional. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, ser árvores podadas pelo Senhor, o maior agricultor que existe, o maior especialista nas nossas vidas, que nos criou, que sabe exatamente o tempo certo de cada poda. Meu Deus, eu quero dizer que nós aceitamos as podas, nós aceitamos esse tempo, as estações que nós temos vivido, para desfrutar delas o máximo de cada estação, porque a cada estação tem o seu fruto próprio.
que nós possamos não perder os frutos, o fruto da infância dos nossos filhos, o fruto do nosso casamento, o fruto do ministério, de tudo aquilo que o Senhor tem permitido, as transformações, primeiramente, que o Senhor tem feito dentro de nós, que são o principal fruto que o Senhor quer fazer, os frutos do Espírito. Depois isso fica visível, Deus, mas nós queremos, Deus, realmente dar muito fruto para o Senhor, para a Tua glória, para isso ser cura, não só para a nossa casa, mas para nações. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por isso, te agradecemos por essa palavra, que possamos ser essa árvore frutífera que se permite ser podada. Em nome de Jesus, Deus te abençoe com essa palavra, querida, que você possa desfrutar dos frutos que o Senhor tem permitido, com as podas que Ele tem te possibilitado. Aceite as podas, porque elas fazem parte da frutificação. Deus te abençoe, em nome de Jesus.